Oi gente, tudo bem? Olha, eu estou gravando esse vídeo agora numa quarta-feira pela manhã. Eu vou editar ao longo do dia, colocar algumas informações para que vocês possam compreender melhor. Estou chegando aqui de uma atividade física e eu quero falar sobre a possível nova onda de Covid-19 que está se materializando com os indicadores da China e de alguns países da Europa. Isso mesmo. Qual a relação que essa possível nova onda pode ter com o surgimento de uma nova variante, a variante Ômicron e as suas subvariantes BA.2 e BA.2.2? Isso eu vou procurar responder nesse vídeo. Será que a pandemia vai se arrastar por mais tempo ou será que ela vai realmente continuar a avançar para se transformar numa endemia? São essas duas questões que eu quero colocar aqui para vocês. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá se manter informado em relação à Covid-19 e em relação a outros temas. Pois bem, esse certamente não é dos melhores vídeos que eu gosto de fazer. Eu já andei colocando aqui no canal, inclusive, alguns vídeos que, na minha percepção e de muitos outros cientistas, a pandemia avança a passos largos para se transformar numa endemia. E vamos logo explicar essa primeira parte do vídeo. A endemia é quando a pandemia, que é uma epidemia descontrolada, se estabiliza. E a gente passa então a ter números controlados de novos casos, números controlados de óbito, números controlados de ocupação de leitos hospitalares, e isso vinha sendo uma tendência da atual pandemia de Covid-19 agora no início do ano de 2022. Bom, agora pelo final de fevereiro e início de março a coisa começou a mudar. Lá na China foram verificados aumentos rápidos em algumas regiões do número de casos de Covid-19. E o mesmo se verificou na Alemanha, se verificou na Inglaterra, na França, na Itália, na Grécia, na Dinamarca. E a gente sabe que surgiu uma nova variante, a variante Ômicron, que rapidamente dominou a variante Delta. Essa variante Ômicron começou a originar subvariantes. Ela aparentemente é uma subvariante, ou melhor, é uma variante, a Ômicron, que se transmite muito mais rapidamente, tanto que dominou a variante Delta por onde chegou. E as suas subvariantes, dentre elas a BA.2, tem evidências de que é capaz de driblar a resposta imunológica produzida ou pela vacina ou produzida pela doença curada. Tá? Então o que é que acontece? Essa subvariante da variante Ômicron, a BA.2, inclusive originou outra subvariante, a BA.2.2, que inclusive tem um surto agora recente na Tailândia. Bangkok, por exemplo, está sofrendo muito com essa subvariante. E a China decretou agora um lockdown de 37 milhões de pessoas, impedindo inclusive que saiam das suas residências pela elevação rápida de casos naquele país. O detalhe que eu queria mostrar para vocês é que a China é um país que tem algo em torno de 90% da sua população já completamente vacinada, como mostram esses dados da Universidade Johns Hopkins. Mas mesmo assim, o coronavírus, com a sua variante Ômicron ou subvariantes, começou a se espalhar e começou a infectar as pessoas na China. É bem verdade, quando a gente analisa o número de óbitos na China, esse número de óbitos não tem acompanhado o aumento do número de casos. Mas um dado me chama muito a atenção, que é o dado do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington. Eu vou mostrar para vocês esse dado, e esse dado é surpreendente. Esse dado mostra, por exemplo, que na China, hoje, nós temos uma quantidade de mortes acumuladas que variam de 5 mil a 6 mil, a depender de como o cenário é montado. Mas a projeção para esse cenário até 1º de junho é chocante. É de até 146 mil óbitos por Covid-19 na China. Ou seja, eu estou falando de uma evolução dos atuais 6 mil mortos no máximo por Covid-19 na China para 140 mil óbitos, 146 mil óbitos. Gente, isso é um incremento de 140 mil mortes em aproximadamente 2, 3 meses, mostrando que a tendência na China
é de uma ascensão rápida de casos. Então, alguma coisa há por trás disso, né? Já que a China tem, como eu disse anteriormente, algo em torno de 90% da população completamente imunizada. Então, o que é que pode ser? Pode ser que o efeito da vacina, depois já aplicada a segunda dose, começou a diminuir? É uma possibilidade. Pode ser que a nova subvariante da variante Ômicron, BA.2, ou até mesmo a subvariante que está na Tailândia, pertinho da China, a BA.2.2, chegou à China e está driblando a resposta imunológica e está recontaminando as pessoas? Pode ser também. Então nós temos que apenas monitorar esses dados. Porque eu lembro que no final de 2019, a Covid-19 surgiu na China. E a gente não foi capaz de monitorar o comportamento dessa doença lá na China, que se espalhou pela Ásia, chegou até a Europa, e a gente ficou aqui incapacitado de reagir, de montar uma estrutura antecipada para que aquilo que estava acontecendo na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, quando chegasse ao Brasil, nós pudéssemos ter uma estrutura para enfrentar melhor a pandemia. Se o que está acontecendo na China for o repeteco do que aconteceu há 2 anos atrás, nós temos que aprender com os nossos erros e nos preparar para uma possível nova onda de Covid-19, para um possível reaquecimento da pandemia de Covid-19. E eu vou mostrar a vocês o porquê da minha preocupação. Quando a gente observa os números, por exemplo, de alguns países da Europa, eu separei aqui apenas 2. Eu separei aqui para vocês a Alemanha e o Reino Unido. Acompanha comigo. Dados da Universidade Johns Hopkins mostram que na Alemanha, no dia 2 de março, a média de 7 dias de novos casos de Covid-19 era de 131 mil novos casos. Bom, de 2 de março até 15 de março, em 2 semanas, essa média passou para 200.980 novos casos, um incremento aí de 52%. No Reino Unido, a situação é mais dramática. Lá no Reino Unido, nós observamos que no dia 25 de fevereiro, a média de 7 dias era 37 mil casos e agora, no dia 15 de março, ou seja, aí 3 semanas depois, essa média subiu 78%. Passou a ser 103.302 casos. Então, esses dados apontam que na Europa, e se eu fosse mostrar aqui para vocês dados da Dinamarca, dados da Itália, dados da Grécia, nós iríamos ter um cenário muito parecido. Ou seja, o que nós estamos observando na minha leitura é algo parecido com aquilo que aconteceu lá no final de 2019 e início de 2020. Um fenômeno novo apareceu na China, que é o incremento de casos de uma doença que agora a gente já conhece. Esse fenômeno começou a se repetir lá na Europa. E vai se repetir nos Estados Unidos e vai chegar aqui no Brasil. Então, parece um déjà vu que a gente está observando. Ou seja, a doença começou a se espalhar nessa nova onda, possivelmente causada pela subvariante da Ômicron BA.2, e a gente está observando novamente, 2 anos depois, a possível ascensão da Covid-19. Se serve de consolo, os relatos mostram que as pessoas que estão se contaminando, manifestando sintomas e evoluindo para casos graves e até óbito, são aquelas que não têm nenhuma resposta imunológica. Ou seja, são aquelas que ou não se vacinaram na sua plenitude ou não contraíram a doença e não curaram a doença. Então, basicamente, é isso que eu posso colocar para vocês nesse novo cenário que eu estou desenhando aqui. É importante também que se diga o seguinte, né? É importante que a gente diga que as medidas de flexibilização, elas podem estar contribuindo para esse cenário, né? Eu cito aqui o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido flexibilizou a utilização de máscaras em espaços abertos, em espaços fechados. Tudo está funcionando normalmente. A mesma coisa se verificou na Alemanha. E são 2 países onde a situação, nessa nova possível onda, são mais graves, né? Ou é mais grave a situação, desculpa. Então, eu penso que nós temos que aprender com os erros do passado, nós temos que ficar atentos a isso. É importante que as pessoas compreendam o poder da vacinação. Foi a vacinação que controlou
as ondas anteriores da pandemia e é ela que vai, nas suas doses de reforço, quando a ciência assim preconizar, vai nos ajudar a controlar a pandemia. Para mim, fica cada vez mais claro de que a gente pode estar enfrentando o início de uma nova onda e fica cada vez mais claro que a gente pode estar confirmando de uma vez por todas que nós não iremos nos livrar do coronavírus. Nós iremos ter que conviver com a Covid-19 por muito, muito tempo e aprendendo a conviver com ele no novo normal. Utilizando máscara, nós não vamos acabar a pandemia por meio de decretos que tiram a máscara da população. Nós não vamos acabar a pandemia negando a ciência e o coronavírus está o tempo todo procurando nos ensinar. Ele é um bom professor, dizendo: vocês têm que ser mais humildes, vocês têm que acreditar mais na ciência, vocês têm que ter mais empatia, mais preocupação com os outros. Eu, particularmente, não compreendo qual é a dificuldade de se colocar uma máscara para ir no local público, mas algumas pessoas resistem em utilizar essa simples medida que reduz a circulação do vírus. Era isso, eu vou procurar aqui me manter informado e qualquer novidade eu volto para vocês trazendo informações. Mas repito, é necessário que a gente tenha cautela ainda, porque o coronavírus, quando a gente baixa a guarda, ele começa a avançar novamente. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.